Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a nossa live é sobre o poder do coração e vamos receber uma convidada mais que especial. Vamos chegando! Olá Paloma, Ana, sejam todos bem-vindos. Vamos chegando. Me digam se o som está bom. Se está dando para ouvir direitinho. Daqui a pouco vou trazer a nossa convidada ao vivo aqui para nós. E o tema de hoje é o poder do coração, a inteligência do coração. Muitos desconhecem esse poder. Inclusive eu, há muitos anos eu não sabia disso e hoje eu pratico na minha vida todo esse conhecimento e eu vejo uma mudança muito efetiva. E hoje a gente vai falar disso para vocês, então fiquem ligados. Envie essa live para outras pessoas que querem também ter esse conhecimento. Obrigado, Ana! Oi, Cris! Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se a nossa convidada já está por aqui. Ainda não. Para vocês terem ideia, eu sempre faço um roteirozinho dessa live. Mas, gente, era tanta coisa para abordar, mas tanta coisa que eu fiquei sem espaço aqui. Mas eu, com essa terapeuta, né, que é holística, que é a Ju, tenho certeza que vai ser enriquecedor. Ela trabalha juntamente com Heart Math Brasil, que é o Instituto de Matemática do Coração, poderosíssimo. Inclusive já está por aqui, já vou convidá-la. Maravilha! Olá, Ju! Seja muito bem-vinda! Boa noite, Vitor. Prazer estar aqui com você. Boa noite, áudio perfeito, hein? Tá bom? Tá maravilhoso. Oi, Isa, tudo bem com você? Gente, antes da gente iniciar, eu quero apresentar para vocês a Juliana Sé, né? Mais conhecida como Juliana Sé, ou Ju, se vocês preferirem. E ela é uma pessoa que já está há mais de 20 anos no desenvolvimento pessoal. Hoje atua mais como terapeuta, coach e mentora. E também é cofundadora do Heart Math Brasil. Esse nome que muitas vezes eu me embanano, né, Ju? Já tá ótimo, você andou treinando, hein? Gente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, o tema de hoje, ele é muito importante. Ele é de suprema importância porque muitas pessoas sequer sabem disso. E muitas pessoas eu tenho certeza que vai passar 100 anos e também não vão saber desse conhecimento, porque ele é muito recente. Não é mesmo? Ele é recente, mas ao mesmo tempo ele é muito antigo. Não é. Exatamente. É bem isso, né? Já as grandes tradições antigas falavam muito sobre essa sabedoria do coração e a gente está resgatando esse conhecimento agora com a nova ciência, né? E o melhor de tudo, agora a gente consegue integrar ciência e todo esse conhecimento antigo, né, Ju? Eu acho que é o mais fundamental, porque as coisas passam a ter mais sentido. Hoje a gente vai desmistificar esse assunto do coração. Não, você tem que trazer para o coração. Hoje a gente vai mostrar na prática porque é tão importante a gente trazer as tomadas de decisões para o coração. O quão importante é nós escutarmos esse órgão tão poderoso que está aqui dentro de nós, que muitas vezes nós nos fechamos, nós realmente ignoramos toda aquela percepção que ele nos traz. E hoje, então é com muito carinho que eu te recebo aqui, viu? Olha, primeiramente eu quero te falar que você está num ambiente seguro, porque isso é o mais importante. Aqui no meu Instagram a gente sempre consegue trazer esses temas que exigem uma nova postura, uma mente mais aberta. Então aqui você está tranquila, segura para trazer todos esses conhecimentos. Então, Ju, se apresente, porque você não é só mentora, né? A gente conversou bastante antes dessa live e você tem um conhecimento muito grande também por meio dos esportes. E eu acho que seria gratificante você trazer um pouquinho da sua história, como você chegou a esse conhecimento do coração, por que ele é tão valioso para você. Sinta-se à vontade. Legal, Vitor. Nossa, super grata por esse convite, por esse espaço que eu já sinto, desde a primeira vez que a gente conectou, eu já senti
que era um espaço coerente de amorosidade. Então, estou super feliz de estar aqui com você e também com toda a sua audiência aqui hoje. É um maior prazer. E, bom, a minha trajetória é bem pouco convencional, né? Eu comecei a minha história profissional como profissional de marketing. Eu fui publicitária um período pequeno da minha vida e já logo de cara, com 20 e pouquinhos anos, recebi meu grande primeiro chamado do coração de que aquele não era o meu caminho, de que tinha um outro caminho que estava mais alinhado com os meus valores, com as minhas verdades. E naquele tempo eu era praticante de paraquedismo, ainda amadora, e nesse momento de chamado do coração, então eu me tornei instrutora de paraquedismo, mergulhei, deixei a publicidade e fui fazer uma coisa que eu amava, que fazia realmente meu coração pulsar, que era voar. E o paraquedismo me abriu muitas portas, me trouxe muita alegria. Eu pude conhecer diversos países, trabalhei, me tornei instrutora e coach de atletas e pude viajar o mundo, conhecer muitos países, muitas culturas, muitas pessoas com histórias diferentes, backgrounds diferentes, né? O que foi me ensinando também muito sobre o ser humano, principalmente quando a gente trabalha com um esporte como o paraquedismo, que é um esporte que ou você ama ou você não pratica, não tem jeito, né? Não dá para você gostar só um pouquinho. Ele é um esporte muito radical para você mais ou menos gostar, né? Então, as pessoas que eu fui conhecendo ao longo desses 30 anos de esporte foram pessoas muito inteiras, muito verdadeiras, que estavam fazendo aquilo que amavam, né, de verdade. E isso foi muito rico para mim, foi me ensinando muito sobre as possibilidades da gente viver fazendo o que a gente ama. E, além disso, o esporte me trouxe também o yoga, práticas de respiração, porque o paraquedismo também é um esporte que você precisa estar no momento presente. Não dá para você praticar o paraquedismo distraído. Imagina você pensando no relacionamento do passado. Não dá. Brigou em casa, tá pensando lá no alto. Não vai rolar. Exatamente. Então é um esporte que te traz para o momento presente, né? Para o aqui e agora, e traz essa inteireza. E uma outra coisa muito legal do esporte, desse esporte especificamente, é que também, por ele ser muito intenso, não dá para você estar ali fingindo qualquer coisa, né? Então você sai do avião e as pessoas estão ali sendo elas de verdade. Né? Então, isso também é um outro aspecto muito maravilhoso, porque a gente conhece as pessoas, como não tem troca, não tem fala, né? Tudo muito no olhar, no contato de corpo, né? Então, tem muita verdade nesse esporte. Então, isso que eu acho que foi um grande aprendizado, fora a possibilidade de olhar o mundo lá de cima, né, Vitor? Poder ver essa maravilhosa natureza que é o planeta Terra, que é uno. Então, também fui percebendo a unidade do nosso planeta, né? Ao invés dessa separação toda que muitas vezes a gente enxerga quando a gente está aqui preso no nosso dia a dia e tal. Então, tive muitas revelações pelo esporte e conforme o tempo foi passando, eu senti também de ampliar um pouquinho a minha área de atuação e trabalhar levando o que eu aprendi no esporte para as pessoas. E então fiz várias certificações, me tornei terapeuta, né, alguns tipos de terapia. Hoje me considero uma terapeuta integrativa. E fui estudar psicologia. E num desses cursos, em 2010, eu entrei pela primeira vez em contato com essa sabedoria, essa inteligência do coração. E na DEP, é uma escola iniciática. E aquela ficou plantada a sementinha, sabe? Eu fiquei com aquilo do coração e já conectada, porque muito da minha vida, muitas decisões importantes da minha vida eu tomei a partir desse chamado da alma, né? Do coração, que fala pelo coração. E então fiquei com aquilo na cabeça e depois de alguns anos, em 2016 para 2017, eu fui fazer um curso de business consciente
porque eu estava também muito interessada em levar todo o meu aprendizado para dentro das empresas, né, para as organizações, para que a gente pudesse ter lugares mais saudáveis dentro das organizações. E eles tocaram nesse assunto de novo. Foi quando eu e o André, que é meu sócio, meu marido também, resolvemos fazer a certificação lá nos Estados Unidos. Então, em 2017, a gente foi fazer a nossa primeira certificação com HeartMath, não sabendo muito bem o que a gente ia encontrar. Foi uma coisa muito impulso de coração também. E quando a gente chegou lá, cara, para mim foi assim uma virada de chave, porque foi como se eu tivesse encontrado uma peça central, assim, que pudesse conectar todos os outros aprendizados que eu já tive na vida, incluindo o esporte, todos os processos, as ferramentas. Então, como se realmente o coração tivesse esse lugar central que a tudo conecta e a tudo acolhe e traz sentido para tudo. Tudo então, une, eu né? senti isso. Aí tudo une. Tudo une. É poderoso. Então, foi essa grande chave. E aí, quando eu saí de lá, bom, a gente se formou, voltei para o Brasil assim maluca para começar a colocar em prática todo o conhecimento. E foi aí que a gente se deu conta que ainda não existia nenhum material traduzido para o português. Tinha um livro, que foi o primeiro livro que eles lançaram lá atrás, na década de 90, chamado A Solução HeartMath, que foi publicado no Brasil, mas já está há muito tempo esgotado. E dos materiais, daquilo que a gente aprendeu, não tinha apostila, não tinha nada. Então, foi de novo, mais um chamado do coração, assim, de, cara, esse movimento precisa tomar início no país. E eu, então, com algumas outras pessoas, fui me juntando, pedi para o HeartMath me dizer quem eram as pessoas que já estavam certificadas aqui no Brasil, porque elas estavam cada uma no seu planeta, não tinha uma conexão entre esses profissionais certificados. Éramos em torno de 12 profissionais só até então, isso em 2017, é super recente. E, bom, e aí a gente começou a juntar a galera e fazer uma força-tarefa de vamos, então, trazer isso para o Brasil e democratizar, porque até então você precisava ir para os Estados Unidos, precisava ter inglês fluente. É um investimento, querendo ou não, né? Você fazer uma viagem, pagar em dólar, e, enfim, né, um investimento financeiro também muito alto. E aí esse meu chamado do coração foi: vamos democratizar esse conhecimento e espalhar esse conhecimento aqui no Brasil. E aqui estou eu nesse propósito, Vitor, com você hoje. Pois é, Ju, eu vejo, sabe o que eu vejo? Eu vejo essa vontade, porque é preciso acreditar demais nesse poder do coração, é preciso ter esse entusiasmo lá dentro. E é incrível que as crianças, nós quando crianças temos isso, né, de desbravar, de cair, levantar, e aos poucos a gente vai perdendo isso. Eu acho que nós somos ensinados a perder tudo isso, e ao longo da vida nós somos chamados a relembrar. E eu acredito que nós estamos no melhor momento para relembrar, porque a gente vê um mundo em que as formas antigas de se viver não mais se sustentam. A gente vê uma guerra que o mundo inteiro está indo contrário, que ninguém apoia, porque a gente começa a ver essa integração, essa necessidade de unir tudo aquilo que existe dentro de nós. E eu vejo por meio da constelação, a constelação familiar foi uma grande abertura de consciência dentro de mim. E ela me possibilitou perceber que tudo está integrado. E quando você compreende esse chamado do coração, as coisas se potencializam ainda mais. Porque nós, Ju, nós somos ensinados que o cérebro é o órgão mais pensante, que nós precisamos sempre tomar decisões racionais, porque nós precisamos pensar cada passo da nossa vida e vamos esquecendo aquilo que existe dentro de nós, que está batendo ali o tempo inteiro, batendo na porta, querendo ser ouvido. Então, fale um pouco do coração, da biologia do coração, dessa mudança de pensamento dele, né? Dessas descobertas que foram possíveis por meio desses estudos que iniciaram lá no Instituto da Matemática do Coração. Acertei? É isso aí, é isso aí. Nossa, Vitor, você falou uma coisa tão importante, que é essa questão da integração, né? Então, acho que antes de mais nada, eu só
queria trazer aqui para a consciência que a ideia não é para largar tudo e só viver pelo coração, né? É que a gente possa realmente integrar essa sabedoria e poder unir, sincronizar a mente com o coração. Essa é a grande sacada, né? Porque enquanto a gente está ou em um ou em outro, a gente está em um dos lados da polaridade. E a gente, né, continua não integrado. Então, a ideia é que a gente possa aprender a conectar e a sincronizar a sabedoria da mente e a do coração. Aí sim a gente está no nosso superpoder, né? Então, bom, basicamente, o HeartMath vem há 30 anos, então faz 30 anos esse ano que o Instituto foi fundado lá na Califórnia. E eles começaram a pesquisar, a grande pergunta deles era qual é a relação entre o nosso coração físico, esse órgão que pulsa, e os corações simbólicos, o coração energético, o coração dessas tradições antigas. Até eu vi que você fez um stories falando disso, né? Os povos antigos já falavam do coração como sendo esse grande centro de sabedoria, de orientação, né? Eu lembro de uma das coisas quando eu estava ainda no ensino médio, né, que tinha que os egípcios, eles acreditavam que quando você morria, o teu coração era colocado numa balança e a outra, do outro lado da balança era uma pena, e o teu coração tinha que ser mais leve que a pena para você poder ir para o paraíso, né? Então, são sabedorias lindíssimas. E o HeartMath, então, se fez essa pergunta. Afinal de contas, né, qual é a conexão aí entre o órgão físico e toda essa história? Então, eles começaram a estudar a fisiologia do coração, a fisiologia das emoções e a conexão do cérebro com o coração para entender como funcionava essa comunicação toda. E eles chegaram a algumas conclusões muito interessantes, que algumas delas não são recentes, mas eles trouxeram à luz essas descobertas, como, por exemplo, que o coração envia mais informação para o cérebro do que o cérebro envia para o coração. Então, isso é uma coisa já sabida há muito tempo, mas não era uma coisa divulgada, porque as pessoas talvez não entendessem muito o que isso queria dizer. Mas o que significa é que o coração, algumas informações que são emitidas pelo coração vão interferir diretamente no funcionamento do cérebro. Então, dependendo de como o coração bate, dependendo das emoções que a gente está sentindo e dos ritmos, dos pulsos do coração, essas informações são enviadas para o cérebro e o teu cérebro vai, se você tiver, né, equilibrado, coerente, que a gente fala, o teu cérebro vai funcionar na totalidade. Todas as áreas são ativadas e conectadas. Quando a gente está vivenciando estresse, emoções desgastantes, que o pulsar do coração está num ritmo incoerente, que a gente fala, essa informação é enviada para o cérebro e o cérebro recebe isso como sendo um sinal de alerta de que tem algo errado. E quando tem algo errado, o que ele faz? Ele aciona um sistema de sobrevivência, que é o nosso sistema conhecido como luta e fuga, que faz com que várias das conexões do nosso cérebro sejam desativadas. Então, a gente perde até a nossa inteligência mais elaborada, a parte do nosso cérebro mais recente, né, mais evoluída, ela acaba ficando indisponível. Então, essa relação é muito importante, porque o coração acaba, em alguns momentos, meio que mandando no cérebro mesmo. Então, o que eles vêm experimentando e anos de pesquisa científica, isso que é muito legal, porque toda a base do trabalho HeartMath é ciência. Então, eles vêm pesquisando algumas técnicas e práticas muito simples para você poder ativar esse estado de alinhamento psicofisiológico que é conhecido como coerência cardíaca, que é o estado em que o coração, os batimentos do coração, a sua respiração, a pressão arterial entrelaçam, criam um entrelaçamento e fazem com que todos os nossos sistemas comecem a funcionar em sincronia e, portanto, de uma maneira muito otimizada. Ju, deixa eu te interromper rapidamente. O quão bonito isso é, né? Porque a gente vê que o nosso corpo, todo o nosso sistema, ele funciona por meio da cooperação.
E para que as coisas continuem de forma organizada, a gente precisa dessa homeostase. E a ferramenta mais poderosa que a gente tem dentro de nós é o coração. Porque quando essa potência, que são nossas frequências cardíacas, são enviadas de forma incoerente para o cérebro, a gente fica lá naquele estado de luta e fuga. Eu vejo muitas pessoas que estão há anos nesse estado de estresse crônico e, consequentemente, o seu corpo já não vai ter aquela energia para poder trabalhar outros órgãos, ter um funcionamento mais saudável. E, consequentemente, você vai caminhando para uma doença. É isso mesmo. Porque o seu corpo não consegue trabalhar de forma equilibrada porque você está sempre vivendo no estresse. E por quê, Ju? Por que nós nunca fomos ensinados? Por que esse é o único momento que nós temos de aprender todo esse conhecimento? E por que algo tão simples é tão difícil de ser colocado em prática? Por que tantas pessoas ainda relutam em acreditar que isso é possível? Olha, são ótimas perguntas. Eu não sei se eu tenho resposta para elas, não, mas eu vou chutar. Eu acho que tem alguns caminhos para a gente refletir, né? Porque um deles é que a gente passou por uma era muito racional mesmo no desenvolvimento da ciência, né? Do modo cartesiano de se pensar. Então, toda uma filosofia que foi desenvolvida. E aí depois veio a era industrial, em que as coisas eram todas segmentadas, né? Todas desconectadas, a coisa era vista assim, as partes, né? Independentes umas das outras. E aí a própria medicina passou a olhar para o nosso corpo em partes, né? Então a gente tem os médicos especialistas que olham um pedacinho ali do teu corpo, mas não foram treinados a olhar para o corpo como um todo, né? Que todo esse sistema funciona, como você falou, em cooperação. Então, acho que faz parte do caminho da humanidade, a gente está atravessado também esse desenvolvimento intelectual que também foi muito importante. E agora a ideia não é descartar tudo isso, mas o contrário, é poder aliar todo esse conhecimento a essa outra sabedoria intuitiva, essa sabedoria emocional, essa sabedoria que enxerga de uma outra forma. Inclusive, a gente tem uma ferramenta muito legal que até eu acabei ensinando essa semana num processo de mentoria que a gente está fazendo, que é assim, a gente faz, sabe o mind map, sabe quando você tem que fazer para projetos, e que você pega e desenha, né, o seu mind map, vai botando, fazendo um brainstorm ali, colocando tudo que você quer, todos os problemas, pensamentos, você vai fazendo as setinhas. Bom, a gente, depois que a gente faz isso, ó, já estou ensinando aqui a fazer uma prática. A gente entra nesse estado de coerência cardíaca, que a gente vai fazer uma praticazinha mais tarde, né? Aqui, para o pessoal sentir. Hein? Tá. Gente do céu, que boas, maravilhoso. Vamos lá. Aí, olha só, aí a gente entra nesse estado de coerência e a gente pergunta, a partir desse outro lugar, dessa conexão entre mente e coração, a gente pergunta, coração, o que mais? O que mais eu posso adicionar? E aí a gente faz o heart mapping, que vai trazendo os aspectos que o coração percebe daquela questão, enfim, daquele projeto. E a gente vai vendo como a mente funciona de uma maneira, né, mais linear e mais... começa a ver os problemas, as questões, né? E o coração é muito preciso e muitas vezes bem pontual, assim. Então, às vezes você tem 2, 3 coisas, tem uma lista que o cérebro precisa colocar ali, e aí vem o coração e coloca 2, 3 coisinhas ali que parece que fecha, sabe? Então, é muito interessante poder usar essas duas sabedorias que são distintas e muito complementares. E eu acho que a gente está nesse momento agora. Com certeza. E, Ju, você traz um conhecimento muito bacana, porque a gente começa a ver que o nosso cérebro, ele é um órgão que gera mais energia no nosso corpo, mais do que o próprio cérebro. E os cientistas descobriram que no nosso coração existe mais de 40 mil neurônios, coisa que a gente achava que só tinha no cérebro, não é? É quase que um mini cérebro ali no coração. É isso aí. É chamado sistema nervoso intrínseco do coração, tem nome científico já. E a neurocardiologia, que é uma nova área da medicina também agora, passa a estudar essas células nervosas que são apelidadas por nós carinhosamente de cérebro do coração. E essas células
têm memória de curto e longo prazo, elas aprendem, têm neuroplasticidade, elas funcionam mesmo como um pequeno cérebro, é muito interessante. E tem histórias, Vitor, de pessoas que receberam transplante de coração, e são várias, tem até livros Isso é publicados. muito interessante. É Eu fiz muito dois cursos, o do Greg Braden e o do Dr. Joe Dispenza. O Greg fala muito disso, de pessoas que tiveram esse transplante, né? Você pode complementar, e que começaram a receber informações do doador. Desenvolveram comportamentos que não tinha nada a ver com os comportamentos deles antes de receber o coração doado e que passaram coisas assim do tipo uma pessoa que não tomava cerveja de jeito nenhum, que de repente ela sai da cirurgia e quer comer tipo KFC com uma marca específica de cerveja, não é qualquer cerveja, é uma específica, que é a cerveja que o cara tomava. Né? Então, assim, é muito interessante. São diversos relatos. E alguns médicos, inclusive, que acompanham pessoas transplantadas para entender um pouco dessa relação que tem mesmo desses comportamentos que são absorvidos pelo receptor do coração novo, né? É muito doido. Então, a gente vê a memória mesmo aí aparecendo, e aí essas células se comunicam com o cérebro, com todo o nosso sistema nervoso, na verdade. E tem uma outra questão muito legal do coração, que eu estava hoje num cliente falando sobre isso, que é o campo magnético formado pelo coração. Entrou num tema que eu amo, porque na constelação a gente fala muito sobre o campo morfogenético, né? E as pessoas acham que é algo ilusório, que é algo que vai muito além da nossa compreensão, mas não, começa a partir de nós. Não é verdade? Uhum. E é só a gente pensar, né? Como é que a gente está aqui numa live, eu aqui em São Paulo, você aí onde você está, né? Brasília. A gente está em Brasília e a gente conectado por um campo invisível, mas que recebe e envia informações constantemente. Né? E esse campo tem frequências, e são essas, é a partir desse campo que a gente consegue se comunicar pelo celular. Então é uma coisa que faz tão parte do nosso dia a dia, a gente não para pensar, né, que isso existe. Enfim, e o que o HeartMath vem estudando muito profundamente, que é maravilhoso, um tema que me encanta também, é esse campo que é formado a partir dos batimentos cardíacos do coração. Na verdade, o que acontece? No nosso coração existe um grupo de células que é chamado nó sinusal, que é o nosso marca-passo natural. Esse grupo de células vai emitindo impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos é que fazem as paredes do nosso coração contrair. Por isso que o coração bate. Por isso que o coração bate sem precisar do cérebro, sem precisar de nenhuma outra parte do corpo. Ele bate por conta própria. Né, por essas células que também são neurônios, que têm uma inteligência e que estão ali fazendo o coração bater. Bom, a cada impulso elétrico, e aí a gente está falando de física básica, assim, a cada impulso elétrico, você tem uma onda que se propaga, né, pelo espaço, e uma sequência de impulsos elétricos vão formando uma sequência de ondas que formam um campo, né? Esse campo do nosso coração, emitido pelo nosso coração, esse campo atravessa paredes, é como o celular. Eu estou dentro de casa agora, né? A nossa conexão está atravessando todas as paredes aqui. E o campo do nosso coração pode ser medido, o HeartMath mediu em laboratório com magnetômetros. O campo vai até pelo menos 1 metro de distância assim, da nossa pele, além do nosso corpo. Então, se a gente estica o braço assim, ó, põe o braço ali na frente, toda a nossa volta, até onde a ponta do dedo pode alcançar, é onde o nosso campo pode chegar. A hipótese é que esse campo seja muito maior. É que os magnetômetros de hoje só têm sensibilidade para medir até 1 metro de distância, porque aí o sinal vai enfraquecendo um pouquinho, enfim. E esse campo emite informações muito preciosas, e que são as frequências das nossas emoções. Então, a maneira como a gente está se sentindo pode ser percebida pelo sistema nervoso de outra pessoa ou de animais. Na verdade, os estudos hoje são animais, mas a gente acha que plantas, enfim, né? Todos os seres vivos podem sentir a frequência das nossas emoções
a partir do nosso campo do coração. Então, olha que responsabilidade que a gente começa a ter quando percebe que o nosso campo pessoal pode alimentar o campo coletivo. E a gente pode alimentar o nosso campo coletivo com amorosidade, com os sentimentos que a gente fala, né, que são as qualidades do coração. Então, o amor, a compaixão, a gratidão, a apreciação, tudo isso. Ou a gente pode alimentar o nosso campo com raiva, com medo, com tristeza, que são emoções importantes, né? Eu gosto de dizer que todas as emoções são grandes conselheiras. Elas trazem para a gente informações importantíssimas. E a gente vai sentir todas elas. A questão é que a gente não precisa ficar estacionado nelas. A gente pode sentir a raiva, pode sentir o medo, pode sentir a frustração. Mas uma vez que a gente recebe essa informação de algo que precisa ser cuidado, a gente pode voltar para o nosso estado de alinhamento, de coerência, e a partir da apreciação, da autocompaixão, da autopercepção, a gente olhar para aquilo que precisa ser cuidado, mas a partir de um outro lugar. Você trouxe um ponto muito interessante, porque nós começamos a nos tornar criadores da nossa realidade, criadores do nosso destino, e não mais vítima das circunstâncias que chegam até nós. Porque nós começamos a trazer aqueles sentimentos que nós queremos para a nossa vida. Porque toda vez que você escolhe, você está escolhendo vibrar aquela emoção, aquele determinado sentimento. E a partir disso, o seu campo pode tanto expandir, como pode tanto encolher. E quando você escolhe vibrar nesses sentimentos que você trouxe de gratidão pela vida, eu acho que é um dos sentimentos mais impressionantes, porque ele pode ser medido. Isso foi algo que o Instituto conseguiu medir, e eu fiquei impressionado, porque as pessoas perguntam qual é a base científica da constelação. Eu não sei o que é a base científica. A base da constelação é simplesmente a gratidão da vida que chega até você. Reconhecer que o mais precioso que você recebeu é essa vida. E quando você consegue perceber que isso é medido, você desmistifica tudo ao redor. E essa crença passa a ter um sentido poderoso na sua vida. E você passa a dar não só sentido, mas dar manifestação àquilo que você acredita, a partir do seu ser. Então, a gente vê esse poder. Por isso que eu falo, eu fico arrepiado de falar desses assuntos, porque isso é uma tecnologia muito potente. Nós somos induzidos a acreditar que nós somos resultados das consequências que chegam até nós para que nós possamos nos sentir felizes. Mas quando percebemos que nós podemos nos sentir felizes, mesmo apesar das circunstâncias que vivemos, nós começamos a nos tornar os criadores da realidade. Deixamos aquilo que nos influencia, o meio, perder a sua força, porque o nosso mundo interno é muito mais fortalecido. Porque o nosso coração emana essas frequências de alta vibração. A nossa criança está mais criativa do que nunca. E a gente deixa aquele aspecto de abandonada, de rejeição, de alguém que se frustrou por algo do passado para trazer essa energia para o presente e ter uma assinatura eletromagnética cada vez mais poderosa. Isso aqui para mim é fantástico. Esse momento que a gente está tendo é uma das lives mais importantes, porque você traz essa bagagem científica do que eu abordo para as pessoas diariamente. Porque às vezes as pessoas elas sentem essa necessidade do conhecimento científico, mas hoje nós temos essa possibilidade, e que é algo recente. Então, por isso que eu falo, pessoal, quem está aqui está recebendo um presente da Ju, porque ela está trazendo coisas que as pessoas ainda, poucas pessoas no mundo têm acesso. Ela foi estudar nos Estados Unidos, pagou tudo em dólar, caríssimo, e traz esse sonho dela para nós, com muito amor, com muito carinho, porque ela sabe as dificuldades que ela teve, ela sabe as dificuldades que outras pessoas têm de acreditar em si mesmas, nos seus sonhos, nos seus objetivos. E quando você resgata isso, esse seu campo eletromagnético por meio do seu coração, as coisas começam a mudar. Muda tudo. Muda tudo. E Vitor, é isso. Você, a partir do momento que você começa a entender que as emoções são também uma escolha, né? A gente não tem controle emocional. Controle a gente não vai ter, porque a emoção é uma reação
do sistema nervoso a determinados gatilhos, situações internas ou externas, enfim. Então, a gente não controla o que a gente sente, mas a gente consegue gerenciar as nossas emoções e a partir do momento que elas emergem, a gente pode retroalimentar. Então, é aquela história daquela fechada que você toma no trânsito às 7 horas da manhã e que à noite você chega em casa, está contando para o marido, para o filho, reclamando e sentindo tudo de novo. Né? Porque a gente ressente. Ai, gente, né? Quanto tempo você ficou vivendo aquilo e sentindo aquela raiva e aquela emoção que só está gerando bioquímicos desgastantes para o seu organismo. A pessoa que te fechou, às vezes nem sabe que fechou, né? Ainda tem isso. Está vivendo a vida dela, né? Então, assim, esse mal, quando a gente começa a entender que tem algumas emoções que elas trazem o impulso, o movimento para a gente perceber algo, né? A gente pode olhar para essa emoção com uma consciência e a partir dali ela chamou nossa atenção, tá lá, gritou, você olhou para ela, acabou, você não precisa ficar sentindo ela de novo, né? E aí a gente pode colocar o nosso corpo nesse estado de coerência, que é um estado regenerativo natural do corpo, que todos nós temos. Aí, como você tinha falado mais cedo, puxa vida, a gente está num momento onde a doença do momento é o burnout, né? Que é o estresse elevado, né, a milhões, o estresse crônico, as doenças do trabalho, as ansiedades, as depressões todas. Então, todas essas questões que você fala, isso é uma falta, muitas vezes, da gente poder equilibrar o estresse com o nosso processo regenerativo. A gente precisa desse equilíbrio. O nosso corpo, isso até uma informação que nem vem do HeartMath, vem da Susan Andrews, que é uma estudiosa do estresse, do Instituto Visão Futuro, e ela conta, né, isso já faz bastante tempo essa palestra, mas me marcou muito. O nosso corpo foi desenvolvido para suportar saudavelmente 5 a 6 picos de estresse por dia. Né? Então, se a gente for pensar lá na época das cavernas, era uma caça, ou era fugir de um predador, ou fugir de uma tempestade, enfim. Né? E aí a gente voltava para o estado de regeneração, porque uma vez que você tem um pico de estresse, você tem um desgaste muito grande de todos os seus sistemas, e aí você precisa regenerar. Bom, só isso época... a zebra não fica pensando de caraca, que leão, caramba, bicho. É isso. Foi demais, eu corri dele. Exato, correu, acabou, né? Ali, ó, já tá lá, acabou. Comendo mais graminha, passou. Exatamente. E esse número que me assustou muito, porque isso foi no começo dos anos 2000, imagina agora, a pesquisa tinha sido feita que a média do paulistano de estresse eram 50 picos de estresse por dia. Então, o nosso corpo, que era para aguentar 5 picos, está recebendo 50. E agora a gente está falando de estresse crônico, quer dizer, a gente não volta para o estado de regeneração. E o pior de tudo isso é que o nosso organismo se acostuma e se familiariza mesmo com aquilo que não é saudável. Então, a gente tem também um sistema interno, né, que solidifica as nossas linhas de base, né, que são os nossos padrões de funcionamento, e que muitas vezes baseado na repetição. Então, quando eu estou vivenciando um estresse crônico, o meu corpo começa a achar que aquilo é o normal e ele passa a se regular a partir daquele novo padrão. Então, muitas vezes as pessoas estão num nível super de estresse, que aí você vê se quando elas tentam relaxar, elas não conseguem. Não conseguem, ou vai sair de férias, tem que ficar trabalhando, porque não se sentem mal, é desconfortável relaxar. Então, o que a gente faz também com essas ferramentas de autorregulação, de voltar a trazer o equilíbrio, né, no nosso sistema nervoso, que é esse estado de coerência, né, que a gente alinha a mente, coração, emoções, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema imunológico, tudo isso, a gente volta a criar uma linha de base que seja saudável. E quanto mais a gente vai praticando, mais o nosso corpo vai se acostumando, entendendo que aquele é o nosso novo padrão de funcionamento,
E a gente, a gente brinca que é como se a gente estivesse baixando um novo sistema operacional, sabe? Dar um upgrade no sistema. Porque a gente precisa voltar para esse estado de coerência, que é a nossa essência. E sabe o que é mais poderoso, Ju? Agora aqui está a chave de tudo. Nós podemos sentir o nosso novo eu antes mesmo dele chegar. Nós podemos ter as mesmas sensações, as mesmas experiências que esse novo Vitor, essa nova Juliana que está aqui, pode, antes mesmo dela acontecer daqui a 10 anos, porque nós podemos causar esse efeito por meio das nossas emoções. E o nosso corpo ele não sabe se aquilo é real, se aconteceu há 50 anos atrás, se vai acontecer amanhã. O nosso corpo ele está preparado para aceitar esses comandos. Exatamente, exatamente. Isso é muito poderoso. E aí, uma das práticas que eu acho que eu vou até trazer agora, só para explicar como funciona, é uma das práticas super importantes que a gente trabalha, que é até chamada de coerência rápida. É uma prática para a gente entrar num estado de coerência rapidamente. Ela vai aliar uma respiração, então, um tipo de respiração em que o tempo de inspiração e o tempo de expiração são parecidos, então a gente mantém um ritmo constante da respiração, porque a partir daí a gente regula o sistema nervoso simpático e parasimpático e regula, consequentemente, os batimentos cardíacos. Aí esse sinal é enviado para o cérebro e o cérebro se abre para o seu melhor funcionamento. Então, olha que interessante. Então, a gente começa com essa respiração e depois a gente adiciona uma emoção regeneradora. E como é que a gente faz isso? Você pode lembrar de uma pessoa que você ama, você pode pensar num bichinho. Eu tenho aqui 2 cachorrinhas que eu sou apaixonada, que elas são minhas grandes inspirações de coerência. Você pode pensar num lugar na natureza, numa situação na sua vida que você se sentiu bem, lembrar. Então, todos esses recursos que a gente tem internos para gerar emoções, porque, como você falou, o cérebro não sabe a diferença entre o que você está imaginando, lembrando, criando ou o que você está vivendo agora. Os bioquímicos no corpo são liberados da mesma maneira. Então, a gente passa a sentir essa emoção regeneradora e essa emoção é que vai trazer aí, finalmente, os nossos sistemas todos em alinhamento sincrônico para a gente funcionar nesse super estado, que a gente brinca que é o novo superpoder, né? Esse estado de coerência cardíaca. É um sobrenatural, sem dúvida, Ju. Eu vou te falar... atenção, pessoal, se você tem alguém que está em alguma situação que precise conhecer um pouco mais dessa meditação para trazer esse autoconhecimento, essa autocura, porque o poder de cura está sempre com o doente. Todos nós somos doentes em algum momento da vida e a gente precisa acessar essa inteligência para reestabelecer a nossa cura. Eu vou falar uma coisa para vocês. Depois eu faço essa meditação geralmente pela manhã e à noite. E ela é tão importante que muitas vezes eu me esqueço dos meus objetivos, dos meus sonhos, por conta de algum acontecimento do dia. Mas essa meditação, ela me resgata a lembrança de quem eu quero me tornar. Ela me traz a possibilidade de voltar para o momento presente. E é por isso que nós conseguimos trazer essa cura para o corpo de forma simples. Mas precisa acreditar desde o início. Essa precisa ser uma intenção clara sua. Eu quero isso para a minha vida. E a partir desse momento, quando você traz essa emoção que a Ju disse, de emoção regenerativa, ela tem um poder tão grande, mas você não pode trazer ela com a mente. Você precisa trazê-la com o coração. E é a partir daí que essas coisas mudam, porque o nosso coração tem um campo muito maior que o nosso cérebro. E o nosso cérebro está ali para receber esses comandos e mandar para o nosso corpo. Tá, o coração disse isso, vou fazer isso. Então é Cara, isso, pessoal. E você sabe, olha, você falou uma coisa que eu acho que vale a pena eu trazer uma pincelada também de um dos estudos do HeartMath, que é tão interessante, sobre a intuição. Que também é um campo muito de profundos estudos e uma das experiências que eles tiveram, que depois foi replicada e comprovada por diversos outros laboratórios independentes e tudo, fala do seguinte, que o processo intuitivo, quando algo relevante está para acontecer, algo que é relevante para nós, principalmente está relacionado ao nosso bem-estar ou alguém que é importante
né, dos nossos laços, a primeira parte do corpo que sente que algo está para acontecer é o coração. O coração sente alguns segundos antes, depois ele manda a informação para o cérebro, isso em milissegundos, e o cérebro, então, vai mandar para o corpo as reações que vão fazer com que aquela percepção se torne consciente para nós. Então, por exemplo, eu estou com uma intuição, nossa, eu estou com um aperto na barriga, eu estou com um arrepio na nuca, eu estou com, né, uma coisa no peito de que algo vai acontecer. Na verdade, essas sensações do corpo são já um reflexo do que o coração pressentiu, mandou para o cérebro e o cérebro mandou para o corpo. Então, o coração é a chave realmente para a gente acessar essa sabedoria que vai além de tempo e espaço. Então, a hipótese é que o nosso coração, no momento em que a gente entra nesse estado de coerência, ele entra na mesma frequência do campo eletromagnético do planeta Terra, que é 0,1 Hz. E no momento que essas frequências entram em sincronia, a gente tem acesso a esse campo informacional, que vai muito além de tempo e espaço. Gente, isso que eu chamo de estado de flow, porque eu ficaria horas escutando isso aqui. É demais, né? Vamos para essa meditação da coerência, Vamos. cardíaca rápida, porque eu acho que vocês vão ver como ela é simples e poderosa e pode ser aplicada facilmente no seu dia a dia. Então, vamos lá, Ju, com você. Vamos lá. Então vão ser pouquinhos minutos, eu vou fazer 2, 3 minutos. É uma prática que pode ser feita de olhos abertos ou fechados. É uma prática que depois pode ser usada em qualquer momento, no trânsito, na reunião, enfim, qualquer lugar que você estiver percebendo que você está perdendo o teu eixo, você pode usar essa técnica. Pode ser feita como o Vitor faz na hora que acorda, antes de dormir, para você poder já se organizar. Hoje eu usei ela demais, Ju. Eu fui no médico, né? Eu falei para a Ju antes da gente fazer a live que eu fui fazer os exames de rotina, né? De visão. Infelizmente está tudo bem, mas aí eles dilataram, aí ficam tudo meio embaçado. Só nesse caminho eu perdi 3 Ubers, os caras cancelaram. Aí a médica não podia atender. Aí, gente, eu fiquei pensando, não, vamos tirar esses pensamentos para se identificar, seja como for, vamos se render ao que é e traz esse sentimento de gratidão. Por isso que eu falo para vocês, esse instante que ela vai nos trazer agora, ele pode ser utilizado para qualquer momento, porque você sai daquela reatividade, você sai daquela possibilidade de trazer para o seu pessoal, para que aquele sentimento fique vibrando horas e horas dentro de você. E um detalhe, essa meditação que a Ju vai trazer, ela dura por várias horas, né, Ju? Foi o que os pesquisadores perceberam. Isso. Quando a gente está vivenciando esse estado de coerência, os bioquímicos que são liberados no corpo, entre outros o DHEA, que é o hormônio do rejuvenescimento, esses bioquímicos podem ficar 5 minutos de prática, ficam até 12 horas no nosso corpo. Então tem resultados incríveis, a gente chama de carry-over effect, né? Um efeito realmente de sustentação aí a longo prazo. Então vamos lá. Então quem quiser pode fechar os olhos, quem quiser pode ficar de olhos abertos. E a gente começa então levando a atenção para a área do coração. E se você está com a sua mente muito agitada, muitos pensamentos, e você quiser se conectar mais com o coração, você pode colocar a mão assim no centro do peito, se conectando com essa parte do seu corpo, onde o coração pulsa, esse lugar que a gente aponta quando fala eu sou. E você conecta então com o seu coração e vai imaginando a sua respiração fluindo para dentro e para fora do seu coração ou da região do peito. Vai respirando de maneira mais lenta e mais profunda que o normal. Talvez você possa inspirar por 4 ou 5 tempos. Expirar por 4 ou 5 tempos. Ou no ritmo que seja confortável para você. E já vai percebendo
que essa respiração proporciona para você nesse momento. E a partir desse estado já de mais equilíbrio, talvez você possa ativar um sentimento regenerador, como carinho, gratidão, amor, por alguém ou por algo em sua vida. E permita que esse sentimento vai sendo espalhado para todo o seu corpo. Sabendo que essa é uma ferramenta simples e de profunda transformação. Saiba que ela está disponível para você a partir de agora, sempre que você quiser ou precisar. E talvez nesse momento você queira agradecer ao seu coração essa fonte infinita de sabedoria e de conexão com a sua essência e com o divino. Agradecer por cada pulsar e saber que seu coração está falando com você o tempo todo. Basta você silenciar para ouvir. E gentilmente, no seu tempo, você pode ir voltando a atenção para o ambiente externo, com toda essa gratidão no seu coração, percebendo o seu lugar na cadeira, o seu corpo no espaço e abrindo os olhos, se tiver fechado. Ju, eu posso compartilhar o momento que eu tive? A gente... Vou conseguir. A gente teve uma cachorrinha durante muito tempo, gente. 17 anos. E um dia passeando com ela quietinha, sem toda aquela mobilidade, eu falei para ela: obrigado por me permitir sentir o verdadeiro sentido do amor. Obrigado. E toda vez que eu lembro disso, eu consigo ressuscitar isso dentro do coração. Toda vez que eu lembro disso, aquela energia viva volta para minha mente. Eu volto a sentir aquele carinho, aquele apreço pela vida, aquela gratidão. Então a gente vê o poder que isso traz, né? A gente deixa de lado os problemas que a gente tem, que alguém falta com a gente deixa de ter expectativa no outro e traz para nós, para o nosso campo, para a nossa força. Então isso nos fortalece como seres humanos, porque todos nós estamos aqui para ter aprendizados, para levar isso, né, para o nosso coração e deixar isso como legado. Então isso que você trouxe para a gente é um presente que eu acho que fica guardado nessa relação, nessa conexão que a gente trouxe para esse momento. Eu sempre vou carregar isso de você. E obrigado pela sua presença, pela sua energia, pela sua vontade, por você trazido a sua vivência como paraquedista, o seu coração. E a gente vê essa criança criativa viva quando fala desse poder,
porque durante muito tempo foi isso que te moveu, mas hoje te move pelo saber. E é essa expansão que você traz para as pessoas é o seu transbordar. É aquilo que você carrega. Então, é um presentão, né, Ju? Uh! Voltamos, Cara, Vitor, voltamos. ó, voltamos. Eu tô assim, às vezes parece que as palavras vão limitar demais, né, o que a gente está sentindo, né? Às vezes dá vontade até de ficar quietinho, porque o sentir é tão maior. Mas assim, eu estou transbordando mesmo de gratidão por esse encontro, gratidão por cada coração presente aqui. Lembrando que cada coração importa, cada coração é uma peça fundamental desse nosso campo coletivo e cada Todos um de nós pertencem. pode alimentar o nosso campo coletivo com amor, que são as qualidades essenciais do nosso ser, né? O amor, a gratidão. E com isso a gente vai fazer essa transição planetária que todos nós viemos aqui para fazer, para contribuir, né? A gente não está aqui por acaso, né, Vitor? Todos nós pegamos esse aprendizado que chega até nós e traduz como consciência. Por isso os nossos depoimentos, as nossas histórias são tão importantes. Não é algo que a gente fica repetindo com o trauma do passado. A gente traz agora como sabedoria. Porque uma emoção, quando ela perde essa carga, ela se torna sabedoria. E justamente não é questão de idade, não é questão do que a pessoa viveu, do que ela tem, e sim de como ela transborda isso dentro. Porque essa verdade do coração, ela não tem como ficar escondida. E se ficar escondida durante muito tempo, seu corpo vai falar, ei, bora, bora. Sabe por quê? Porque eu não sei se eu já te contei da história do câncer que eu tive, mas era porque eu tinha medo de falar disso. Eu tinha medo de falar dessa verdade. Eu falava que o mundo não estava preparado, mas quem não estava preparado era eu. Hoje eu trago isso com maior leveza, eu me emociono aqui, eu trago alegria, porque isso é o que eu tenho dentro. Eu não sou um personagem aqui que eu vou... Acabou a live, a gente vai e troca de personagem. Não, a gente é quem é aquilo que a gente carrega dentro. E quanto mais conexões poderosas que a gente pode fazer nesse caminho, vai deixando essa jornada mais leve, mais fluida, e a gente vai se conectando com a nossa essência. Porque eu vou te falar, tem muita gente que, olha, tá pouco se lixando, cagando para esses conhecimentos. E tá tudo bem, pessoal. Porque sempre foi assim. A questão é que a gente tem responsabilidade com as pessoas que a gente se conecta para essa jornada. Com aquilo que a gente quer para a nossa vida. Porque foi o que a Ju trouxe, que a gente chega com essa conclusão aqui, de que nós somos os criadores da nossa realidade. E com a base nesses sentimentos, no nosso coração, nós podemos ser guiados por ele. E aí, a partir disso, a gente vai estar sempre ali movido pela essência, pelo nosso propósito. Mesmo diante das dificuldades, aquilo não vai nos parar, porque a gente vai passar por dificuldades. O mundo é difícil, a questão é o colorido que a gente traz para ele. Então, Ju, pessoal, eu acho que eu não preciso dizer para vocês seguirem a Ju, né? Seguirem o Heart Math Brasil, conhecerem todos os cursos, os conhecimentos que eles trazem, porque essa é uma ferramenta poderosa e que ainda está caminhando aos pouquinhos, mas quando a gente traz esse movimento para outras pessoas, isso expande mais e mais. Então, conheço o trabalho deles, porque eu tenho certeza que isso vai trazer muita coisa para a sua vida, mas como para as pessoas ao seu redor, que é o mais importante, né? Como seres humanos que estão servindo nesse planeta. Ju, quer falar alguma coisa? Quero agradecer a sua generosidade em querer levar, logo desde a primeira vez que a gente conversou, a sua generosidade de querer compartilhar algo, né, esse conteúdo que a gente também está trazendo aqui. Então, muita gratidão. Gratidão por você ser essa luz, essa expressão leve e verdadeira que inspira a todos nós sermos nós também quem somos verdadeiramente. Então, eu estou super encantada com o teu trabalho. Foi uma honra e quero agradecer aqui esse espaço incrível que a gente co-criou de campo amoroso e conexão. Super poderoso. E algum dia, nesse momento, nessa jornada, possamos ter um só pensamento e um só coração levados, né? Que é o grande objetivo. Assim a gente começa por meio de nós e a partir disso que a gente vê que algum momento isso vai se tornar um só. Algum momento vai voltar um todo. O coração não sabe o que é separação. A gente estava falando isso logo antes da live. O coração
sabe que somos todos um. É quando a gente está no coração, que a gente está na nossa união, que a gente está no campo coletivo, que a gente está realmente nesse lugar onde somos um. É pelo coração. Pessoal, compartilhe essa live com outras pessoas, eu vou deixar gravada. Vamos tirar um print desse momento. Oba! Aqui. Aí. Marquem eu e a Ju, que a gente vai repostar vocês. E levem esse saber para mais pessoas, para que a gente possa fazer o nosso papel do despertar da consciência do planeta. Ju, gratidão. Gente, siga os canais Pode falar os canais que você tem atualmente para falar? Heart Brasil. Heartbrasil.br é esse aqui do qual estou falando. E Juliana Sé, o meu pessoal. Juliana Sé, tudo junto. São os 2 canais aqui no Instagram. E a gente está também no LinkedIn, no Facebook e no YouTube. Agora começando. Eu também vou para lá, porque o Instagram está me boicotando aqui. Quer baixar minha frequência, mas não vai não. É isso aí, vamos expandir. Bora expandir, mundo afora. Obrigado, Ju, gratidão. Gratidão, boa noite. Qualquer coisa me chame, viu? Estamos juntos. Licença, ótima noite, pessoal. Obrigado a todos que participaram. Tchau, tchau.